Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno. E estamos aqui com o nosso Expliquadrinhos. Dessa vez, a última caçada de Kraven. Vamos fazer aí um vídeo explicando pra vocês tudo o que acontece nesse arco maravilhoso do Homem-Aranha em homenagem ao filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que vai sair aí nesse mês de dezembro. É isso, a última caçada de Kraven é um dos quadrinhos mais populares do Homem-Aranha. É uma história de 1987 que explora a suposta morte de Peter Parker pelas mãos de Sergei Kravinov, um caçador poderoso que sempre quis a cabeça do Homem-Aranha como troféu. A saga é dividida em 6 capítulos e foi eleita em 2012 a melhor história do Homem-Aranha de todos os tempos, através de voto popular dos fãs dos quadrinhos do Cabeça de Teia. Inclusive, quem quiser conhecer a história completa de Kraven, o Caçador, nós soltamos um vídeo na semana passada explicando tudo sobre o vilão dessa história. Origem, poderes, a história dele aí. E nós vamos deixar esse vídeo Quem é Kraven na tela final para vocês poderem clicar e assistir depois desse vídeo sobre o arco da última caçada de Kraven. Então assistam esse vídeo até o final e se inscrevam no canal para mais conteúdo sobre quadrinhos da Marvel. É isso, o capítulo 1, para começar a história da saga, vemos Kraven em sua sala de troféus, que é repleta de cabeças de animais que ele caçou com as próprias mãos. Ele ataca alguns animais empalhados do quarto enquanto conta sua história para o público. Ele diz: "Eu sou Kraven, a fera. Minha mente é raiva e glória. Meu coração é fogo e orgulho. Meu corpo é graça e poder. Eu sou Kravinov." Também vemos que alguém começa a cavar uma cova. Kraven conta que já é um homem velho, embora não pareça. Seus pais saíram da Rússia uns 70 anos atrás porque lá já não existia mais espaço para a aristocracia, e ele vem de uma família de aristocratas. Kraven diz que não pode fugir do tempo para sempre, que ervas, raízes e poções não podem rejuvenescer um espírito doente ou curar um coração esmagado pelo peso da idade. Kraven percebe que ele morreria em breve, mas ainda não era a hora. Enquanto isso, longe dali, vemos o velório de Joe Face, um bandido de rua e cagueta que acabou morrendo. O Homem-Aranha pensa sobre o bandido, que às vezes ele interrogava para conseguir informações sobre o crime organizado. O amigão da vizinhança estava meio triste pela morte do bandido, mas não conseguia entender o porquê. Ao mesmo tempo, a figura misteriosa continuava cavando. O Homem-Aranha então aparece no velório do Joe. Os bandidos que trabalhavam com ele estavam lá e ficaram extremamente assustados com a presença do Cabeça de Teia. O Homem-Aranha diz que não queria confusão nenhuma e que não estava lá para prendê-los. Ele só queria se despedir do Joe. O Homem-Aranha era só uma máscara, não era real, mas Peter Parker era real e se importava com as pessoas. Ele deixa um bolo de dinheiro ao lado do caixão para ajudar a família do homem que havia morrido. E mais uma vez vemos o homem misterioso cavando. Peter volta para casa e começa a refletir. Ned Leeds, amigo dele, tinha morrido recentemente. Será que ele estaria com medo de morrer também? Ele começa a lembrar de todas as pessoas que ele amava e acabaram falecendo, como o tio Ben, o Capitão Stacy, Gwen Stacy e agora Ned. Ele sempre se envolve em situações perigosas e o risco é enorme. Quem morreria a seguir? Tia May? Mary Jane? Ele próprio? Antes de apagar a luz para dormir, ele disse que não podia pensar que era imune. Ele morreria em algum momento, mas ainda não era a hora. Ao mesmo tempo, vemos Kraven coberto por aranhas. Ele começa a comer as aranhas. Peter acorda assustado, estava tendo um pesadelo. O Kraven fica repetindo a frase: "É hoje à noite". Como não consegue dormir, o Peter veste de novo a roupa do Homem-Aranha, a roupa preta do simbionte, e o Kraven o observa de um helicóptero. Kraven diz que o Homem-Aranha existe para testá-lo e que ele não vai descansar até destruir o amigão da vizinhança. O Homem-Aranha para em cima de um prédio e começa a pensar. Desde que Ned Leeds tinha morrido, ele não estava conseguindo dormir. Estava muito chateado. Ele fica se perguntando por que ele tinha tanta certeza que tinha algo esperando por ele ali fora. Ele pressentia que algo ruim iria acontecer. O Homem-Aranha é surpreendido por 2 tiros. Eram dardos. O sentido de aranha avisou ele a tempo e mesmo assim ele não conseguiu escapar do segundo dardo, o que deixa ele muito surpreso. Ele deveria ter conseguido desviar. É legal comentar que tem um outdoor atrás do Homem-Aranha e esse outdoor era uma propaganda de inseticida dizendo: "Mata os insetos, mesmo os escondidos". O dardo que acertou o Homem-Aranha tinha algum tipo de substância alucinógena. Ele começa a enxergar a alma do Joe Face, o bandido que havia morrido. Depois ele percebe que era uma alucinação e vê Kraven no prédio ao lado, chamando por ele.
O Homem-Aranha resolve então ir atrás do caçador. Mais uma vez o Homem-Aranha vê Joe Face e fica falando pra ele mesmo que aquilo era uma ilusão. Ele toma um soco do Kraven e fica se perguntando novamente por que não conseguiu desviar. Os músculos dele ficam travados e ele percebe que realmente tinha sido envenenado, mas diz que se ele conseguisse aguentar um pouco mais, os poderes regenerativos dele cortariam o efeito do veneno. Kraven consegue capturar o Homem-Aranha com uma rede que, segundo o Cabeça de Teia, era tão forte que mesmo com força total ele teria dificuldades para sair. Em seguida, o caçador vai se aproximando do Homem-Aranha. O Aranha diz que já esteve em situações piores e que conhece o método do Kraven, mas repara que ele estava carregando um rifle. O Homem-Aranha começa a imaginar que Kraven vai levar ele para um esconderijo secreto, como sempre faz, passar algumas horas se vangloriando de tê-lo capturado e eventualmente o Aranha conseguiria sair da situação e virar o jogo. Mas ele logo se lembra do rifle nas mãos do caçador e se desespera. Ele começa a falar para Kraven que os rifles não fazem o estilo dele. O amigão da vizinhança tenta convencer Kraven que o caçador sempre quis derrotar o Homem-Aranha com as próprias mãos, mas percebe que tem algo diferente no olhar dele. Vemos o Homem-Aranha desesperado e Kraven apontando um rifle na direção dele. Peter Parker pensa: ontem foi Ned Leeds, hoje foi Joe Face, amanhã tia May, Mary Jane? Antes que ele conclua o pensamento dele, Kraven dispara. Tudo fica preto e vemos que a cova já estava cavada. Na mansão do Kraven, vemos ele fazer um velório para o Homem-Aranha. No caixão, Peter Parker se encontra estirado ainda com o traje de herói. Kraven enterra o herói na cova que o Homem Misterioso vinha cavando e sente um misto de euforia por ter concluído a missão mais importante da vida dele e um pouco de tristeza por não ter mais esse objetivo para motivá-lo. Assim termina o primeiro capítulo da saga com o velório do Homem-Aranha. A primeira imagem do capítulo 2 é justamente o túmulo do Homem-Aranha com os dizeres: aqui jaz o Homem-Aranha, morto por Kraven o Caçador. Um rato passa por cima da cova. Kraven aparece com os trajes que o Homem-Aranha estava usando antes de morrer, contemplando o túmulo de seu rival. Ele tira a máscara e começa a gargalhar. Uma mulher anda pelas ruas de Nova York tentando se proteger da chuva com um jornal. Ela vê um rato passando pela rua, se assusta e cai no chão na frente de um bueiro. De repente, uma mão sai do bueiro puxando a mulher para dentro do esgoto. A mulher fica muito assustada enquanto diversos ratos observam ela atentamente. De repente, um vulto aparece. Era o vilão Ratos, um homem-rato que habita os esgotos de Nova York. Esse é mais um caso daquelas traduções estranhas, porque o nome do Ratos em inglês no original é Vermin, mas os caras traduziram para Ratos com 2 T's e U. Sensacional. Sensacional essa tradução. Não conhecia, muito bom. Ratos. Ratos. Enquanto isso, Mary Jane está deitada reclamando da ausência de Peter. Ela diz que imaginava que a vida de recém-casada seria diferente, que eles deveriam estar tomando vinho perto da fogueira abraçados, mas ao invés disso, Peter estava por aí salvando o mundo e combatendo o crime. Peter tinha combinado com ela que a ajudaria a arrumar as coisas para a mudança, já que iriam finalmente morar juntos. Peter estava horas atrasado. Mary Jane começa a ter uma sensação estranha de que Peter poderia ter morrido, quando é surpreendida por um rato no apartamento. Ela tenta matar o rato enquanto continua com a sensação que Peter teria morrido. Quando ela finalmente consegue matar o animal, ela começa a chorar. Ao mesmo tempo, Kraven, vestido com o traje de Homem-Aranha, diz que matar o amigão da vizinhança não era o suficiente. Agora ele precisava virar o Homem-Aranha, precisava mostrar ao mundo que era melhor que ele. Agora, Kraven era o Homem-Aranha. Ele volta para casa e novamente fica coberto por aranhas. Ele começa a tomar uma poção com o objetivo de deixar o Kraven para trás e se tornar o Aranha por completo. Voltamos para o esgoto onde o Ratos estava se alimentando. Ele encontra um jornal e se assusta de repente. O que tinha assustado o vilão era uma foto do Homem-Aranha. Ele começa a se lembrar que o Homem-Aranha já tinha machucado ele no passado, assim como o Capitão América. Ele decide que vai parar de se esconder nos esgotos e vai se vingar do Homem-Aranha e do Capitão América pelo que fizeram com ele no passado. No entanto, ao colocar a cara para fora do bueiro, o vilão se assusta e volta correndo para o esgoto. Os ratos começam a fazer barulho e Ratos fala para eles ficarem quietos, porque não queria que ninguém os encontrasse. Ele pega um dos ratos e come, para que ele parasse de fazer barulho. Então, Ratos toma uma decisão. Ele subiria para a superfície no dia seguinte. Mary Jane vai às ruas procurar Peter Parker. Ela fica se perguntando o que está fazendo,
por que tinha saído na chuva à noite atrás do marido, o que ela ia falar quando encontrasse ele. Se encontrasse. Pare de lutar com esse vilão e volte para sua casa que sua esposa está preocupada. Não funcionaria. 2 homens assistem Mary Jane andando pela rua e começam a assediar ela verbalmente, mas ela manda eles para aquele lugar. Kraven segue alucinado por causa da poção que tomou, vendo uma aranha gigante composta por diversas aranhas. A princípio ele fica com medo do monstro, mas depois resolve enfrentá-lo. Ele batalha fervorosamente com o ser enquanto Ratos começa a ouvir alguém chamar por ele. Enquanto Kraven batalha com a aranha gigante, Ratos decide que vai sair do esgoto porque tem algo importante para fazer na superfície. Kraven decide que para se tornar o Homem-Aranha ele precisa se entregar, se render ao monstro. Ele é consumido pelas aranhas e Ratos começa a chamar pelo Homem-Aranha. Mary Jane segue caminhando pelas ruas e tentando ignorar os assediadores. Ela percebe que ignorar não adiantava e resolve fugir correndo. Os assediadores também correm atrás dela. Um dos homens consegue alcançar Mary Jane e puxar ela pela manga da camisa. Enquanto isso, Ratos observava a cena pelo bueiro. Quando Mary Jane é rendida pelos 2 homens e começa a perder as esperanças, ela vê algo que a faz sorrir. Os homens olham para trás e encontram o Homem-Aranha chegando no local. O Homem-Aranha começa a espancar os assediadores, mas ele começa a exagerar na dose. Até a própria Mary Jane começa a gritar para que ele parasse. O Homem-Aranha então foge do local, deixando os 2 homens estatelados no chão, e Mary Jane percebe que aquele que vestia o traje do Homem-Aranha não era Peter Parker. Nesse momento, Ratos sai do esgoto e resolve seguir o suposto Homem-Aranha em busca de vingança. Esse é o fim do 2º capítulo do arco. O capítulo 3 começa com Kraven, vestido como Homem-Aranha, espancando alguns bandidos em um covil secreto. Ele é claramente muito mais bruto que o Homem-Aranha verdadeiro. Ele agride os criminosos sem piedade até que a polícia chega ao local. Kraven consegue escapar e um dos policiais lamenta. Um deles diz que o Homem-Aranha está um pouco fora de controle nos últimos dias e que já mandou 15 homens para o hospital em estado grave. Dessa vez, no entanto, o negócio foi mais sério. Um dos bandidos acabou morrendo. Vemos Kraven no topo de um prédio declamando que tinha matado o Homem-Aranha, tomado o lugar dele e já tinha provado que era melhor do que ele em tudo, ou quase tudo. Kraven diz que o teste final estava chegando. Uma mulher chama um táxi na rua em plena tempestade, mas o táxi passa reto. Enquanto ela reclama, uma mão vem de um beco e puxa ela para a escuridão. Vemos Ratos saindo do beco. Uma dupla de policiais avista o vilão. Eles acabam colidindo com Ratos, que os agride. O Homem-Rato arremessa um dos policiais para fora do carro e diversos ratos encobrem o homem. A parceira dele acerta um tiro no vilão, que fica furioso. Ratos vai com tudo pra cima da policial. Em uma cena assustadoramente bizarra, quando ele chega perto da mulher que lhe deu um tiro, ele a segura e lambe o rosto dela. Ele achou a voz da mulher bonita, lembrou a voz da mãe dele. Por isso ele decide não matar a mulher. Ele pensa no quanto amava a mãe dele e vai embora poupando a vida da policial. Mary Jane vai até a casa de Joe Robertson, editor do Clarim Diário, o jornal onde Peter Parker trabalhava. Ela queria notícias do marido que estava sumido há semanas. Joe percebe que tem algo estranho e pergunta se tinha acontecido algo com o Peter. Mary Jane não responde e vai embora, dizendo que tudo aquilo era um engano. Voltamos para a mansão do Kraven. Ele tinha planos de fazer algo naquela noite. Ele tem um rato enjaulado e enfia uma faca dentro da jaula. O objetivo de Kraven, a gente descobre aqui, que era acabar com o Ratos, a quem os jornais chamavam de assassino canibal. Kraven diz que só assim seu destino estaria 100% cumprido. Ainda faltava uma presa para ele caçar. Ele se pergunta se o Ratos estava ouvindo o chamado dele. Ratos estava dormindo no esgoto. Ele teve um pesadelo que alguém estava chamando por ele, caçando ele. Mas ele disse que está em casa e que ali ele estaria seguro. No entanto, vemos alguém se aproximando. Era Kraven, vestido de Homem-Aranha. Ratos diz que o último encontro entre ele e o Homem-Aranha não foi justo e que ele só foi derrotado porque o Aranha teve o auxílio do Capitão América. A batalha entre os dois começa. Kraven fala que sozinho o Homem-Aranha jamais conseguiria derrotar Ratos e que contar com a ajuda do Capitão América tinha sido trapaça. Kraven admira a criatura enquanto batalha e fica empolgado com a perspectiva de poder caçar o vilão. Os dois lutam sem poupar esforços. Ratos morde a perna de Kraven, que devolve com um chute. Kraven continua dizendo enquanto batalha que o Homem-Aranha jamais derrotaria Ratos sozinho, mas que ele conseguiria porque era superior.
A batalha se encerra com Kraven saindo vencedor e Ratos desmaiado no chão do esgoto. Kraven sai do esgoto carregando Ratos como um troféu, orgulhoso da caçada da noite. Enquanto isso, descobrimos que Peter Parker não tinha morrido, mas tinha passado semanas enterrado vivo. A última imagem do terceiro capítulo da saga, o último quadrinho dessa página, mostra a mão do Peter Parker saindo do túmulo dele, com diversas aranhas rodeando o local. Ele chama por Mary Jane. A parte 4 desse arco dos quadrinhos do Homem-Aranha é chamada de Ressurreição e começa com o herói no meio do nada, lutando pela sobrevivência. Nesse vácuo que ele estava, ele encontra Ned Leeds. Como Ned estava morto, ele começa a achar que estava morto também. Peter parece estar conformado com a situação e diz que quer ficar ali, naquele espaço branco, quente e pacífico. Enquanto isso, vemos os olhos da máscara do Homem-Aranha chamando por ele. Uma aranha aparece por ali e Peter começa a se lembrar que é o Homem-Aranha. Ele se lembra das pessoas que ele amava que acabaram morrendo, como Tio Ben e Gwen Stacy. Parker começa a delirar e vê umas sombras atacando uma aranha. Quando as sombras matam a aranha, ele sai de dentro do inseto. A aranha representava o caixão dele. Aí nós vemos que o chamado que o Peter estava ouvindo era de Kraven usando a máscara do Homem-Aranha. Peter começa a se arrastar tentando sair. Ele fala para Mary Jane que está a caminho, que vai voltar. Ele lembra de Kraven apontando um rifle para ele. Ele diz que não existe aranha, só Peter Parker. Ele chama por Mary Jane e pede ajuda dela. Enquanto isso, ele continua tendo visões do Kraven, dizendo que matou o Homem-Aranha e que mataria de novo se precisasse. Enfim, o Homem-Aranha consegue sair do túmulo, cavar seu caminho para a superfície. Ele sai cambaleando do local onde estava enterrado e entra na mansão do Kraven. Dentro da mansão, ele encontra alguns jornais e começa a entender o que aconteceu. Ele descobre que passou 2 semanas enterrado vivo. Ele começa a se perguntar com o que Kraven tinha atirado nele. Com certeza não eram balas normais. Talvez uma dessas poções que o Kraven faz. Parker fica furioso por ter passado 2 semanas enterrado vivo, enquanto Kraven usava os trajes dele por aí. Enquanto o Homem-Aranha destruía os troféus de caça de Kraven, 2 homens aparecem para conferir se era ele mesmo. Um dos homens acha que eles deveriam fugir, mas o outro acha que o Homem-Aranha está muito fraco. O Homem-Aranha então pergunta para os 2 homens onde o Kraven estava. Os 2 homens ficam aterrorizados com a presença do Aranha. Quando o Cabeça de Teia consegue extrair a informação que ele queria, ele parte para a direção de Kraven. Ele diz que iria derrotá-lo e que dessa vez não seria como Aranha, mas como homem. Vemos que Kraven estava aguardando e que podia sentir que o Homem-Aranha estava a caminho. Mary Jane está em seu apartamento chorando, sem entender o que estava acontecendo. Peter Parker fica imaginando o que ela teria passado nessas 2 semanas. Conhecendo MJ, ele sabia que ela provavelmente teria ido para a rua procurá-lo e torce para que ela não tivesse encontrado o Kraven. Peter sofre por ter perdido 2 semanas ao lado dela e descobre que amava Mary Jane muito mais do que ele tinha imaginado. Nesse momento, Peter chega no apartamento da Mary Jane. Ele entra pela janela e ela se assusta. Então ele tira a máscara e a MJ se emociona ao ver que era o Peter mesmo, depois de terem passado 2 semanas separados. Os 2 se beijam e se deitam enquanto uma aranha desce pela janela. Peter acorda e pergunta pela Mary Jane. Ela estava no banheiro. Ele quer ir atrás de Kraven, mas MJ diz que não ia permitir de jeito nenhum. Peter mal conseguia falar e os 2 tinham passado por uma experiência traumática, então ela não ia deixar ele sair de perto dela. Peter responde que não queria ir, que queria ficar com ela onde está seguro, mas Kraven estava solto e tinha matado pessoas usando seu traje de Homem-Aranha. Apesar de não querer ir, era necessário. Kraven precisava ser parado. Mesmo com todos os argumentos da MJ, Peter se despede da esposa e parte em direção ao caçador. Quando Peter vai chegando perto do local onde o Kraven estava, seu sentido aranha começa a disparar feito louco. Peter se apoia na parede do lado de fora do prédio e olha pela janela. O Homem-Aranha entra no local e desce pendurado no teto, encarando o Kraven. O caçador, que estava sorrindo, muda as feições e fica com o rosto mais sério, e mais um capítulo da saga se encerra. No começo do capítulo 5, vemos Ratos preso em uma jaula cujas grades eram eletrificadas. Ele está desesperado e tenta escapar, mas toma um baita choque quando toca nas grades que o prendem. Voltamos
Voltamos para a cena que encerrou o capítulo 4. Homem-Aranha e Kraven se encaram enquanto Kraven percebe que o Homem-Aranha não era o que ele sempre imaginou. Ele era apenas um homem. O Homem-Aranha parte para cima do Kraven furioso, dizendo que dessa vez ele foi longe demais. Enquanto o Aranha espanca Kraven, o Caçador sorri. Ele estava orgulhoso porque tinha finalmente derrotado o homem que sempre ganhou dele. Kraven deixa o Homem-Aranha bater nele. O Cabeça de Teia diz que vai machucar Kraven, que vai fazê-lo sofrer. Mas o Caçador responde que o Aranha pode bater nele o quanto quisesse, que ele não vai revidar, porque não existia nenhum motivo para lutar. Ele finalmente tinha ganhado. Homem-Aranha solta ele, e então o Caçador começa a explicar. Kraven diz que tinha matado o Homem-Aranha e tomado seu lugar. Peter responde que Kraven não matou ele, que o Caçador tinha drogado ele para ficar em um estado que simulava a morte. Kraven diz que se quisesse matar o Homem-Aranha, ele teria feito isso, mas que poupou a vida dele justamente para que ele soubesse que Kraven, o Caçador, tinha matado o Homem-Aranha. Ele completa dizendo que fazendo isso e vestindo o traje do Aranha, ele provou de todas as maneiras que era superior. Kraven tinha algo para mostrar para o Homem-Aranha. Ele veste sua roupa clássica e fala para o Cabeça de Teia segui-lo. O Homem-Aranha acha que é uma armadilha, mas Kraven fala que ele tem o sensor aranha para prever possíveis ameaças e que ele sabia que não tinha armadilha nenhuma ali. Então o Homem-Aranha decide seguir o Caçador. Eles chegam no local onde Ratos estava preso. Kraven diz para o Aranha que Ratos era a combinação perfeita de homem e animal. Kraven conta para o Aranha que Ratos era importante para os planos dele. Ele continua dizendo que o Homem-Aranha jamais conseguiu derrotá-lo sozinho e que mesmo com a ajuda do Capitão América, os dois quase saíram derrotados. No entanto, Kraven sozinho tinha derrotado e capturado a fera. Assim, ele se provava superior aos heróis. Kraven joga uma tocha dentro da jaula de Ratos, que fica desesperado implorando para o Caçador não machucá-lo mais. Ratos, que já estava assustado com o fogo, vê o Homem-Aranha e se desespera mais ainda. Ele implora novamente para pararem de machucá-lo e tenta escapar da jaula, mais uma vez tomando um choque violento. O Homem-Aranha fica furioso com Kraven e parte para cima do Caçador. Ele diz que a paciência dele tinha se esgotado e que Kraven não poderia virar a vida dele de ponta cabeça e passar impune. Kraven escapa das mãos do Homem-Aranha e comemora a vitória montado em um elefante empalhado da sala de troféus. O Homem-Aranha manda Kraven calar a boca e derruba o elefante e o Caçador no chão. Kraven diz que o Homem-Aranha estava assustado porque não tinha mais poder sobre ele, e que isso, além de assustar o Aranha, o deixava triste também. O Caçador continua dizendo que por algum motivo até ele próprio tinha ficado triste por não ser mais inferior ao Homem-Aranha. Ele perdeu o propósito da vida. Kraven então acaricia o rosto do Homem-Aranha, que rapidamente tira a mão dele de perto. Kraven pergunta para o Aranha por que ele se esquivava. Será que meu carinho te envergonha? Completa Kraven. O Caçador então libera o Ratos da jaula. O Homem-Aranha diz que sabia que isso era um plano do Kraven, mas que não ia lutar contra Ratos. O Caçador então começa a falar para Ratos que o Homem-Aranha tinha o humilhado e machucado e que aquela era a hora de se vingar, de machucar o Homem-Aranha de volta. Ratos acaba caindo na manipulação de Kraven e parte para cima do Aranha com tudo. Ratos ataca o Homem-Aranha, que diz que não vai revidar. O Aranha fica só esquivando e tentando convencer Ratos de que ele estava sendo manipulado pelo Kraven e que quem tinha machucado ele era o Kraven fantasiado de Homem-Aranha. Ratos não acredita nas palavras do Aranha e continua atacando até acertar um golpe com as garras no peito do herói. Enquanto isso, Kraven assiste orgulhoso. Quando o Homem-Aranha é atingido, ele decide revidar. Já que Ratos não queria acreditar nele, ele não ia ficar parado esperando os golpes. O Homem-Aranha começa a bater no Ratos enquanto conta que Kraven atirou nele e deixou ele enterrado vivo por 2 semanas. Enquanto isso, Kraven diz que todo esse jogo foi cansativo demais e que ele estava começando a se sentir velho e exausto. O Homem-Aranha estava prestes a finalizar a batalha quando vê um ratinho olhando para cima com cara de dó. O rato estava na frente de uma aranha. O Homem-Aranha então hesita e desiste de finalizar Ratos. No mesmo momento, o ratinho esmaga a aranha que estava na frente dele e Ratos ataca o Homem-Aranha por trás. Enquanto o rato come a aranha, Ratos espanca o amigão da vizinhança sem poupar esforços. Ratos diz que vai comer o Homem-Aranha vivo e estava prestes a fazê-lo quando toma uma chicotada de Kraven seguida por uma facada na mão. O Caçador diz para Ratos parar porque já tinha provado o ponto dele.
Ratos acaba fugindo, mas o Homem-Aranha fala para Kraven que não podia deixar ele escapar. Enquanto Ratos foge, Kraven decide ajudar o Homem-Aranha. Peter diz que Ratos já matou muita gente e que vai matar de novo, mas Kraven não se importa. O caçador carrega o Homem-Aranha enquanto percebe naquele momento, pela primeira vez na vida, que o Aranha era de fato uma pessoa boa. Kraven faz uma promessa para o Homem-Aranha. O caçador nunca mais vai caçar a partir daquela noite. Ele fala para o Cabeça de Teia ir atrás de Ratos e seguir sua consciência. O Homem-Aranha parte, mas diz que vai voltar. Kraven não duvida que o Homem-Aranha voltaria. Refletindo, ele chega à conclusão de que todo mundo tem a sua aranha, o seu predador. Talvez ele tenha sido a aranha do Homem-Aranha tanto quanto o Homem-Aranha foi a aranha dele ao longo da vida. Ele termina a reflexão com as palavras: todo homem, toda mulher, toda nação, toda era tem a sua aranha. Você sempre foi a minha. Que fardo, que honra. Adeus. Vemos Kraven em sua mansão dizendo que pela primeira vez na vida estava sentindo felicidade. Ele coloca o rifle que usou para atirar no Homem-Aranha dentro de um caixão e admira uma foto de família com seus pais. No começo dessa saga, ele diz que sentia que ia morrer em breve, mas ainda não era a hora. Dessa vez, ele fala que encontrou paz, calma e um final feliz, e termina dizendo a palavra agora. Ele pega o rifle, deita no caixão que tinha usado para enterrar o Homem-Aranha e tira a própria vida. O sangue de Kraven espirra na foto de família. O fim desse capítulo é uma imagem do sangue escorrendo por sobre a imagem do caçador quando ainda era criança, sorridente. E vamos para o último capítulo desse arco fantástico. O capítulo de encerramento se inicia com o Homem-Aranha nos esgotos de Nova York, indo atrás de Ratos. Ele sofre lembrando do caixão onde ficou enterrado por 2 semanas e diz que não queria estar ali. Tudo o que ele queria estar fazendo era estar com Mary Jane em sua casa. Mas ele também diz que não poderia deixar o medo tomar conta dele. O Homem-Aranha segue pelos esgotos e continua sendo atormentado pelas visões de quando foi enterrado vivo. A sensação que ele tinha naquele esgoto lembrava muito do que sentiu quando estava enterrado. Ao mesmo tempo, o homem do primeiro capítulo aparece cavando novamente. O Homem-Aranha sai do cano do esgoto e é recebido por vários ratos. Ele diz que não queria encontrar o Ratos tão cedo, que ainda precisava de um tempinho para descansar e que naquela situação os roedores iam levá-lo de novo para o caixão. O Homem-Aranha fica se perguntando como os ratos estavam atacando ele. Ele não sabia se o Ratos estava controlando os animais. Ele diz que está com medo, mas que isso não tem problema, desde que ele conclua sua missão. 2 policiais são vistos nos aposentos de Kraven examinando o local. Um deles encontra uma confissão por escrito do caçador, contando tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. Kraven até colocou fotos dele enterrando o Homem-Aranha e vestindo o traje, uma confissão completa. Voltamos para o esgoto, onde o Homem-Aranha procurava por Ratos. Infelizmente para o amigão da vizinhança, Ratos estava atrás dele e o pegou de surpresa. A batalha se inicia, mas Ratos leva vantagem no começo por ter surpreendido o herói. Ele começa a afogar o Homem-Aranha na água suja do esgoto e o Aranha começa a sentir de novo como se estivesse sendo enterrado. Ele fica repetindo para ele mesmo a frase: "Eu não estou morto". O Homem-Aranha continua tentando se desvencilhar do Ratos, mas o vilão segue agarrando ele e jogando para debaixo d'água. Ele consegue escapar por um momento e usa a parede para se alavancar e empurrar Ratos para o fundo do esgoto, virando o jogo. Ratos perde o Homem-Aranha de vista e começa a falar que não ia deixar o Cabeça de Teia machucá-lo de novo. O vilão diz que todo mundo machuca ele o tempo todo e que ele não tem culpa de sentir fome. Apesar de não ver onde o Aranha estava, ele começa a sentir que o herói estava por perto e que iria machucá-lo de novo. O Ratos começa a falar que o Homem-Aranha é um sujeito mau e que tinha quase matado ele da última vez. Ele tem medo que o Homem-Aranha mate ele. O Cabeça de Teia aparece e explica de novo que quem fez aquilo não tinha sido ele, foi o Kraven. O Ratos ameaça chamar os roedores de novo para atacar o Aranha, mas ele dá um soco no vilão e fala que se ele chamar os ratos, ele iria matá-lo. Peter Parker fica se perguntando por que fez aquilo e percebe que foi algo instintivo porque ele estava com medo. O Homem-Aranha diz para Ratos que não queria mais machucá-lo. Ele sabia que no fundo ainda havia um homem ali e que ele não tinha pedido para se tornar aquela criatura. Era tudo culpa do Barão Zemo, que tinha feito experimentos que deixaram aquele homem assim. O Homem-Aranha diz que quer ajudar a acabar com essa situação e encontrar o homem por trás da criatura.
Ele disse que queria levá-lo para fora da escuridão, mas como Ratos não queria sair da escuridão, isso deixa ele irritado. Ratos ataca o Homem-Aranha novamente. Peter Parker começa a pensar que não queria estar ali, que queria estar em casa com a mulher dele. Ele começa a correr e Ratos percebe que o Aranha estava fugindo, então isso significava que ele estava com medo. Com isso, o vilão perde o medo e resolve atacar. O Homem-Aranha foge para a superfície, saindo por um bueiro, e Ratos, confiante que estava em vantagem, se pergunta se deveria segui-lo. Ele decide seguir o amigão da vizinhança e acaba saindo por um bueiro no meio de Nova York, em uma rua movimentada e durante o dia. Ele começa a sofrer por conta do barulho, movimento e do sol. Ele quase é atropelado por um caminhão e o Homem-Aranha aproveita o momento para capturá-lo. Ele envolve Ratos em uma camada de teias quando policiais chegam. Ratos pede para tirarem ele da luz. Peter então diz que ia chamar um amigo, um cientista chamado Reed Richards, o próprio Senhor Fantástico, para ajudar a reverter a situação e transformar Ratos em um homem novamente. O Homem-Aranha sai da cena do crime e ouve os policiais se perguntando como ele tinha forças para continuar salvando a população de Nova York e ajudando a polícia depois de tudo que o Kraven tinha feito para ele. Peter se pergunta como os policiais sabiam disso, enquanto vemos que a confissão de Kraven estava impressa em um jornal. O amigão da vizinhança diz que vai descobrir como eles sabiam na hora que chegasse no covil de Kraven e que acreditava que o caçador não estaria lá quando ele chegasse. De alguma forma, o Homem-Aranha acreditava no que Kraven tinha dito, que ele não voltaria mais a caçar. Ele chega no apartamento de Mary Jane e os dois se abraçam. O pesadelo tinha terminado. Ambos ficam aliviados por finalmente estarem juntos em casa. Vemos o enterro de Kraven, o caçador. Ele foi enterrado ao lado do túmulo onde Peter Parker tinha sido enterrado vivo. Na lápide, as palavras Kraven, o caçador, morreu com honra. Ao cobrirem o caixão do caçador com terra, vemos que um rato e uma aranha acabam sendo enterrados junto com ele, e assim se encerra a maravilhosa saga A Última Caçada de Kraven. Essa saga aí, eu confesso, é a minha preferida dentre todas aí do Homem-Aranha que eu já tive o prazer de ler. Eu gosto demais, eu acho maravilhosa. É muito legal você ver aí toda a história da suposta morte do Homem-Aranha, o Kraven tomando o lugar dele. Realmente eu acho que é o auge aí, o roteirista, o DeMatteis, está de parabéns. Ele conseguiu realmente fazer uma história muito diferente de todas as outras. Ali na década de 80, né, quando estava começando a ter umas histórias mais sombrias, como A Piada Mortal e a própria Queda de Murdoch, que é uma saga maravilhosa do Demolidor, uma das melhores de todos os tempos aí do nosso herói. E vai ser a próxima saga do nosso Expliquadrinhos, hein? Então não percam, toda a primeira quinta-feira do mês às 11 horas da manhã, um capítulo novo do nosso Quadrinhos explicando em detalhes uma saga ou um grande arco aí das histórias da Marvel. E no dia 6 de janeiro de 2022, primeira saga do Expliquadrinhos do ano vai ser A Queda de Murdoch. Então não percam aí A Queda de Murdoch no dia 6 de janeiro de 2022, uma das melhores histórias aí do Demolidor. Frank Miller escrevendo aí, o roteiro do Frank Miller é o auge mesmo do personagem, então não percam que vai ser sensacional o próximo capítulo também do nosso Expliquadrinhos. Eu nem sei o que falar depois disso, isso aí já tá um baita. Acho que isso aí já deu uma bela resumida no que vem pela frente do que a gente já faz. É isso aí. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum Expliquadrinhos, não perder também os nossos vídeos o Quem É, explicando a história dos personagens. Como falamos no começo do vídeo aí, tem um Quem É explicando tudo sobre Kraven o Caçador, para vocês conhecerem melhor o personagem da Marvel. Então toca no sininho pro YouTube sempre te avisar quando sair vídeo novo e não esquece aí de se inscrever no canal. É isso aí, dá aquele famigerado like aí, se inscreve no canal. E se inscreve mesmo, que aqui no nosso quadro Expliquadrinhos a gente destrincha essas grandes sagas e você não perde nada. Vai ficar atualizado e vai ficar sempre por dentro no que está por vir no grande universo cinematográfico da Marvel também. Pode esperar que esse arco do Kraven também deve ser adaptado para os cinemas e a gente espera isso. Vale lembrar que já foi confirmado o Aaron Taylor Johnson no papel de Kraven o Caçador. Aí vai ter um filme sobre o personagem em 2022.
2023, produzido pela Sony aí. Então vamos ver o que nos aguarda mais pra frente. Vamos ver se ele vai entrar pro universo aí da Marvel também, do Homem-Aranha, como a gente gostaria de ver aí, pra quem sabe ter uma adaptação desse arco dos quadrinhos pros cinemas. Valeu, um grande beijo e até a próxima. Falou!